Somos rock pelo rock. Depois de uma longa temporada de um inverno tenebroso, estamos de volta para falar um pouquinho do rock. Eu não tenho o conhecimento que muitos têm por aí, mas o pouco que eu conheço, eu tento passar um pouco aí para quem acompanha o canal aí, né? Já falei de vários discos e várias obras-primas do rock, mas de tudo que toca a minha coleção e a minha vivência como apreciador do rock em geral, o disco que eu vou falar hoje, ele marca muito a minha vida, né? Eu me lembro numa tarde de domingo qualquer, aí perdida nos anos 90, de ir na casa de um colega meu e o pai dele tinha um disco, em meio a tantos discos de samba, de MPB, que ele tinha muito, tinha um de rock em particular que ele colocou para a gente ouvir. E quando eu ouvi aquilo a primeira vez, aquilo mudou de fato a minha vida e a maneira como eu enxergo a música, né? Aquilo tocou de uma maneira muito diferente. Era um som muito alto de um helicóptero descendo, e aquilo parecia que um helicóptero estava descendo na sala. De repente começava o som épico de Another Brick the Wall, parte 2. Aquilo marcou de um jeito tão profundo na minha memória afetiva de música que é meio complicado dizer que talvez esse disco seja o disco mais importante na minha catedrática, vamos falar assim, de rock. Me lembro com muito carinho. Então, hoje o assunto é o disco The Wall, a obra-prima do Pink Floyd que rivaliza com o Dark Side of the Moon, um disco que eu já falei aí, quem procurar aí no canal vai achar a resenha sobre ele. O The Wall, a profundidade do disco The Wall, é isso que a gente vai discutir aqui. O meu fanatismo pelo vinil, pelo disco, pela obra The Wall é tão grande que eu tenho ele em vinil, e além do vinil ainda, tenho ele em CD, né, um vinil, CD. Tenho a versão ao vivo do show que eles faziam do disco The Wall, né, na década de 80, depois foi relançado em 2000 e alguma coisinha, e eu comprei. É a representação ao vivo do disco. O filme The Wall, do Alan Parker, que eu já assisti pelo menos umas 40 vezes, e toda vez que eu assisto, existe algum dado diferente ali no disco para você, no disco, no filme, para você pensar de uma maneira geral. É um filme cult, que acabou se tornando cult, espetacular, eu recomendo para quem é fã de algo de profundidade. E eu tenho a versão até em VHS desse filme. Então, vocês percebem que não é um disco qualquer na história da minha vida, na história da minha vida, o The Wall. E a gente vai falar um pouquinho dele, beleza? Vinheta. Quero poder caminhar com minhas pernas, que as asas me suportem onde for chegar. Nós vamos fazer aí de tanta coisa que tem para falar sobre esse LP, sobre esta obra-prima, muitas coisas a serem ditas, a gente vai fazer em 2, quiçá 3 programas. Mas pensei em 2, porque eu gosto de fazer a coisa assim, na real, mostrando a minha experiência, sem ficar pesquisando. De repente eu posso até passar uma imagem que talvez outros não concordem, mas é a imagem minha como fã de música, né? A perspectiva do meu canal é mostrar a minha visão das coisas. Se você concorda, maravilha. Se não, deixa seu ponto de vista. Cada um tem o seu, né? Então, hoje é o The Wall. Para falar do The Wall, precisa falar do agente motivador que existe por detrás deste disco The Wall. O que motivou a banda, se é que a gente pode dizer que isso foi um esforço de banda, porque eu reputo esse disco muito mais ao Roger Waters, o vocalista, do que a banda em si. O que motivou ele a levar a fazer esse disco? Bom, Pink Floyd é uma banda que vem de fases distintas
de longa data, né? Nós temos a primeira fase do Pink Floyd, que era totalmente lisérgica, capitaneada por um vocalista genial, bestial e, ao mesmo tempo, a loucura em pessoa, né? Que era o Syd Barrett. O primeiro disco do Pink Floyd ele é totalmente lisérgico, ele é nesse acid rock, é um som mais psicodélico totalmente, né? O Syd Barrett não suportou a própria psicodelia dele e entrou num surto psicótico que jamais saiu, e no segundo disco já havia a entrada do professor de guitarra dele, o David Gilmour, na banda, e aí a banda foi tomando um outro caminho, mais um lado mais do rock progressivo, ainda que fosse psicodélico, mas bem mais progressivo, bem mais melódico, né? A voz do Gilmour trouxe isso, a instrumentação dele trouxe isso, e a banda realmente foi um esforço conjunto por muito tempo, até o disco The Dark Side of the Moon, onde eles encontram o sucesso. E depois vem a pressão do mercado fonológico para lançar algo do mesmo padrão, na mesma dimensão, do mesmo tamanho de Dark Side of the Moon. E foi difícil. Eles lançam Wish You Were Here, um disco espetacular, talvez um dos meus preferidos. Mas fez muito sucesso, mas cada vez mais essas pressões externas foram contaminando o grupo. A partir do Animals, o Roger Waters começa a tomar com mão de ferro a parte criativa do grupo, né? Ele praticamente passa a ser o cérebro pensante da banda. O disco Animals é praticamente um álbum solo dele. São ideias, é o disco que é inspirado na Revolução dos Bichos. Todos esses discos eu ainda pretendo falar em particular deles. Mas houve um cisma na banda nesse disco, onde a banda passou a ser muito mais uma banda quase de acompanhamento do Roger Waters do que um esforço coletivo. Isso refletiu nos outros integrantes. E Roger Waters, aconteceu um caso particular nessa turnê, que fala muito do que ele veio a abordar no disco The Wall depois. Numa turnê, num show, se eu não me engano, se eu estiver errado, alguém me corrija, em Montreal, no Canadá, ele começou a reparar que o público estava enorme, mas ninguém estava nem aí com a música que ele estava fazendo. Conforme ele foi fazendo essas músicas, e principalmente as músicas do Animals, ele queria discutir assuntos da sociedade, ele começou a ser muito profundo nas letras. E ele queria que as pessoas refletissem sobre a arte dele, sobre o pensamento dele. E ele começou a reparar que os shows enormes se tornaram, assim, um parque de diversões. As pessoas iam lá em busca de outra coisa que não o que ele tinha a oferecer. E para ele isso se tornou um ponto de alienação. As pessoas estavam alienadas, não importa o que ele falasse, o que ele comentasse ali, pouco importa. O que importa é o show pelo show, o tamanho, o palco, as luzes. Ninguém estava ali para ouvir o que ele tinha a dizer. Isso causou um incômodo muito grande nele. Dizem até que ele chegou a cuspir num espectador que estava à frente, né? Tamanha a angústia que ele ficou por perceber que ali não fazia diferença o que ele estava fazendo. Então, ele começou a se sentir um agente alienador, que a sociedade estava cada vez mais alienada e que as bandas de rock faziam parte desse projeto de alienação da sociedade. Isso incomodou demais ele. Isso foi E note que todo o conceito do disco The Wall ele é feito em cima de uma parábola sobre a alienação humana. Ele cria um personagem que se chama Pink, né? É auto-reflexivo, né? Algo que representa a própria banda Pink Floyd. E o cara, ele vai construindo um muro que separa ele do resto da sociedade. E ele cada vez mais vai se alienando. E aí há até uma discussão. Até que ponto o artista está preparado para realmente ser relevante na vida das pessoas. Ele queria discutir isso. Ou até que ponto esse artista ele é influenciado por uma série de traumas que levam ele a ser uma pessoa errática, que passa uma maneira errática para quem está ouvindo, de repente, e se torna quase um déspota, né? Na verdade, a parte que fala do déspota no The Wall, ele se torna um ditador, é o mercado em si, né? As pessoas, elas seguem algo sem se questionar se aquilo é realmente a essência dela ou faz bem para ela, né? Mas ela segue.
É a ditadura do mercado. Então não importa, o show é grande, eu vou assistir. Mas o que ele tem a dizer? Não importa, o show é grande, eu vou assistir. Alienação. Então, The Wall, essa é uma parte muito forte dele. Depois a gente vai comentar faixa por faixa no outro programa e vai dar para perceber isso. O disco abre com essa parte ditatorial, né? E a alienação só vai crescendo, 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 cada vez mais. E cada trauma, cada coisa que acontece é mais um tijolo no muro e mais uma separação do resto que está lá do muro. E o disco vai culminar com uma reflexão dele com ele mesmo, que é o julgamento, o auto-julgamento que ele se propõe a derrubar o muro. É fantástico, depois a gente vai ver isso claramente em cada faixa. Mas eu gostaria de falar um pouco sobre como essa coisa da alienação é o que inquietou tanto o Waters para ele fazer essa obra. A coisa chegava a um ponto tão grande que teve um dos shows, né, que é retratado nesse CD que eu mostrei para vocês, é o show na íntegra. O Pink Floyd saiu em turnê, não foram tantos shows assim, se eu não me engano, 20 e poucos shows, onde ele encenava o disco todo, tocava de capa a capa, da primeira à última faixa, o show era este disco, né? E durante o show ia se construindo um muro, e a banda ia ficando do lado de trás, separada do público. E aí você percebe uma clara referência ao incômodo que eles sentiam lá atrás, no show do Animals, né? E toda essa alienação. Dizem que num dos shows, ele colocou uma banda, entre aspas, cover, não era a banda. A banda ficou atrás do muro tocando, e ali na frente tinham pessoas fingindo que estavam tocando. Que é uma maneira que ele sentiu de tocar uma ironia para mostrar, não é isso, pouco importa quem está aí na frente para vocês estão participando de um evento grande, é o que importa para vocês. Então a gente, a banda, a música, pouco importa. Colocaram ali pessoas disfarçadas fingindo que estavam tocando e eles estavam tocando lá atrás. Mais um fato da alienação. Mas aí ele aproveita também esse tema da alienação não só para criticar o público ou a sociedade, ele faz uma autorreflexão, né? Por que ele chega nesse estágio da vida dele pensando esse tipo de coisa? E aí, praticamente, o disco é muita coisa da vida pessoal dele. É a morte do pai dele na Segunda Guerra Mundial, é bastante comentado ali. A super proteção da mãe, como ele não teve o pai na infância, a mãe super protegeu ele. Você tem o casamento falido, que aparece ali, a escola repressora inglesa, e como que isso cerceava o pensamento dele, cerceava o direito de ser poético dele. Enfim, várias e várias coisas. A relação deles, de um artista com a droga, porque a droga é mais um ponto de alienação para ele escapar das angústias e das aflições que um meio desse aí produz sobre o artista, a pressão externa, né? Mais um ponto no muro, a falta de amigos, a falta que o pai sempre fez a ele. Enfim, tijolos e tijolos e tijolos e tijolos no muro. É um disco fundamental na história do rock e a gente vai debater ele no próximo capítulo, faixa a faixa. Vamos entender onde o Waters escreveu, o que ele quis dizer com cada uma das faixas, como ele organizou essas ideias nesta linda parábola metafórica sobre a alienação. E veja como isso é atual. Acho que hoje nós vivemos uma época de alienação muito maior do que quando The Wall foi feito. Portanto, isso torna essa obra atemporal. Como eu disse, no próximo capítulo, vamos ouvir um pouquinho de cada faixa e comentar, faixa por faixa, o que esse disco tem a dizer. Eu vou abrir o disco, vou mostrar tudo que ele tem. Beleza? Espero vocês no próximo, na semana que vem, parte 2, falando do The Wall. Hoje foi só para falar da motivação e do contexto de onde ele foi criado, ok? Espero vocês aí. E se vocês nunca ouviram isso, estão perdendo tempo. Mas não ouça isso como você ouve um funk, por exemplo. E funk é música para bunda. Isso aqui é música para cabeça. Ouça isso tentando entender a motivação do artista e o que ele está discutindo nisso. É profundo, cara. Além de ser melodias riquíssimas, o disco é fantástico. Você ouve isso, você termina, se você pensa sobre isso, melhor do que quando você começou a ouvir. Beleza? Até semana que vem. Valeu.